Olá, meus alunos. Vamos começar a nossa aula de geografia. Essa daqui é a primeira aula de geografia do segundo bimestre. Então, nós vamos continuar aquilo que nós estávamos aprendendo no primeiro bimestre. Nós estávamos estudando sobre cartografia e nós vamos continuar o nosso estudo. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a Terra e as suas representações. Então, vamos aprender hoje sobre a localização absoluta da Terra. A localização absoluta é representada por linhas imaginárias, como a linha do Equador, os paralelos e os meridianos. Então, a primeira coisa que nós temos que observar quando nós falamos sobre localização é perceber que a Terra ela tem um eixo. Esse eixo também é uma linha imaginária que ela passa pelo centro da Terra. E ela une o Polo Norte ao Polo Sul. Então nós temos aqui a nossa representação, olha, do nosso eixo, como se fosse uma linha imaginária que está passando aqui, ó, pelo centro da Terra. Nós temos aqui o Polo Norte e nós temos aqui o Polo Sul. Então essa linha imaginária é a nossa linha que chamamos de eixo da Terra. Depois nós temos, dentro dessa linha imaginária, né, a primeira divisão, que é a linha do Equador, né? Ele é um círculo máximo perpendicular ao eixo da Terra, então ele está aqui, ó, no meio da Terra, ele corta a Terra no meio, como se fosse duas metades de uma laranja. E nós dividimos aí a Terra a partir da linha do Equador em duas. Nós temos o hemisfério norte, olha, onde ficam localizados, ó, o Canadá, América Latina, Estados Unidos, parte da África, parte do Oriente, a Europa, a Rússia, né? Nós temos aqui o círculo polar ártico. Então aqui nós temos o hemisfério norte. Abaixo do Equador, nós temos a outra metade da Terra que nós chamamos de hemisfério sul. Aqui nós temos ainda, ó, um pedaço da África, um pedaço da Ásia, da Oceania, né? Um pedaço da Ásia e Oceania. Nós temos aqui o Brasil e alguns países que fazem parte do Mercosul, aqui embaixo da Antártida, né? E aqui é o Polo Sul, tá bom? Então, o Equador ele vai dividir a Terra em duas partes, como se fossem duas metades da laranja, hemisfério norte e hemisfério sul. Os paralelos, né, também são círculos menores e eles também vão dividir a Terra em três partes, em três camadas. Só que vocês percebam que é uma camada desigual. Nós temos aqui o Polo Sul, uma camada muito pequena. Nós temos aqui o Círculo Polar Ártico, ó, o Polo Norte, um outro pedaço, um pouco maior do que o Polo Sul. Tá? Os meridianos, nós temos o meridiano principal, que nós chamamos de meridiano de Greenwich, que nós já vamos falar sobre ele. Ele também vai dividir a Terra em duas partes. Só que agora nós vamos dividir a Terra em duas partes iguais. É como se nós tivéssemos cortado aqui a nossa laranjinha, olha. Desculpa, só voltar aqui. Então, tá aqui, ó. Nós cortamos a nossa Terra. Uma curiosidade, né, o meridiano de Greenwich ele foi estabelecido por Sir George no ano de 1851. Né? Havia-se ainda uma discussão sobre qual seria o ponto zero, qual seria o marco zero da Terra. Então, Espanha estava na disputa, Portugal estava na disputa, a França estava na disputa. Se de repente a França tivesse ganho a possibilidade de ser o marco zero, então nós chamaríamos do meridiano de Paris, tá? E não meridiano de Greenwich. Como naquele período do ano de 1850, a Inglaterra tinha um certo domínio sobre o mundo, tinha uma certa força, principalmente força econômica, então foi definido por um acordo internacional no ano de 1884 que Greenwich seria o marco zero. Tá? Em Greenwich, na Inglaterra, fica o polo de observação real. Então, para que serve esse meridiano? Ele serve para referência para calcular as longitudes e estabelecer os fusos horários. Tá? Nós chamamos a hora de Greenwich Mean Time,
né? Muitos relógios você compra ou calculadora, você vai ver sempre esse horário aqui, ó, GMT, que significa que é o horário zero, o horário de Greenwich. Essa daqui é a foto do observatório real. Aqui passa o meridiano de Greenwich, aqui é o marco zero do nosso planisfério, né? Então, quando nós fazemos a somatória dos paralelos e dos meridianos, a união deles, que vai fazer essa nossa, como se fosse uma laranjinha toda riscada, né? Nós chamamos isso daqui de rede cartográfica. Então, quando nós vamos precisar fazer uma localização, um avião que ele vai sair de São Paulo com destino a Paris, esse avião ele utiliza da leitura cartográfica, da somatória de longitude e latitude, uma observação dos paralelos e dos meridianos, para que ele possa sair de um ponto aqui do estado de São Paulo, cruzar o oceano e chegar do outro lado, depois do meridiano de Greenwich, e pousar tranquilamente na França. Diferente de um carro, que nós vamos olhando a estrada, vamos lendo placas, vamos perguntando, o avião ele tem que usar a localização global, que nós chamamos hoje de GPS. E esse GPS ele é traçado sempre por longitude e latitude. Ele é sempre a somatória do paralelo e dos meridianos, formando a nossa rede cartográfica. Então a rede cartográfica ela permite localizar com exatidão qualquer lugar da superfície da Terra. Aqui está o nosso planisfério, né? Aqui é o nosso globo, como se nós cortássemos o globo e colocássemos um tecido em cima da mesa. Então nós chamamos isso aqui de planisfério. Esse planisfério, a partir dos paralelos e dos meridianos, como se fosse uma batalha naval, nós conseguimos calcular a distância de um ponto daqui até um outro ponto. Então o avião, quando ele vai fazer esse voo, né, ele vai utilizar sempre essa coordenada de longitude e latitude. Um navio, um submarino, a mesma coisa. Vai utilizar longitude e latitude para se locomover de um ponto a outro. Então a latitude é a distância medida em graus, né, entre o equador e o paralelo que passa pelo lugar considerado. O seu valor varia entre 0 e 90 graus. Então aqui nós estamos com a linha do equador. E aqui está a nossa latitude. Então nós vamos determinar um ponto onde nós vamos, e através da somatória dos graus, nós vamos ver quantos graus há entre o ponto de partida e o ponto de chegada. A longitude, né, é a medida em graus também entre o meridiano de Greenwich e o meridiano mais próximo que passa pelo ponto considerado. Então seu valor é de 0 a 180 graus. Tá? Então aqui é nosso ponto 0, nosso meridiano de Greenwich. Então se eu quiser vir de Londres ao Brasil, né, quantos graus eu vou ter aqui de longitude? Então eu tenho que marcar a minha latitude e a minha longitude para saber o ponto exato, a somatória da minha coordenada aonde eu quero chegar. Então, para localizar os lugares da superfície terrestre, é necessário cruzar os valores da latitude e da longitude, como eu já havia dito para vocês. Então, o nosso globo ele é sempre transformado em graus, né? E a partir desse grau, nós conseguimos determinar o ponto onde nós queremos chegar. Então, a representação da Terra entre longitude e latitude, ela serve justamente para isso, para que possamos definir aonde nós queremos chegar. Se nós não tivéssemos hoje a referência de longitude e latitude, nós não conseguiríamos se locomover dentro do nosso globo, tá bom? E tudo isso parte sempre aqui do nosso observatório real em Londres,
que foi definido como ponto de partida do nosso meridiano zero. Tá? Então, aqui está o nosso meridiano. Então, aqui é a nossa Greenwich. É uma aula curtinha, apenas para relembrarmos o que são os paralelos, o que são os meridianos. Agora eu vou deixar para vocês um exercício para que possamos compreender um pouquinho melhor o que são os paralelos e o que são meridianos. Espero que vocês tenham gostado desse lembrete. Semana que vem nós voltamos para nós complementarmos a nossa aula de hoje. Muito obrigado a vocês, uma boa semana.